Questão 40. A figura mostra um objeto colocado em frente a um espelho plano E, inclinado em relação ao eixo vertical do objeto. A imagem desse objeto, conjugada pelo espelho, é representada por... Bom, nessa questão, um caminho fácil para a gente descobrir qual que é a imagem desse objeto é a gente escolher alguns pontos aqui no objeto, nas suas extremidades, bem nos seus cantos aqui, e verificar qual é a imagem específica de cada um desses pontos, aonde que vai estar a imagem de cada ponto. Lembrando da ideia de simetria. A imagem de um objeto num espelho plano é sempre simétrica, né, à posição do objeto. Se o objeto está a 2 metros do espelho, a sua imagem vai estar no seu interior também a 2 metros. Então, eu vou escolher aqui esses 5 pontos e a partir deles eu vou descobrir aonde que está a imagem de cada um desses objetos. Então, eu venho aqui, eu vou traçar uma reta a partir do ponto A. Eu sei que do ponto A até eu chegar no espelho, eu ando uma meia diagonal, a distância que ele está é uma diagonal inteira, Então, a imagem tem que ser simétrica, tem que estar a uma diagonal inteira também do espelho. Então, eu já sei que o ponto A, ele vai estar numa posição aqui, simétrica, que eu vou chamar aqui de A'. Deixa eu deixar um pouquinho menor. O A' está aqui. Depois, eu vou verificar o ponto E. O ponto E, vindo aqui a partir dele, né, saindo dele, e eu consigo perceber que ele está a uma distância de 2 diagonais do espelho. Então, a sua imagem, como ela é simétrica, ela vai estar também aqui a 2 diagonais do espelho. Ela vai estar essa distância aqui de 2 diagonais, que o objeto está do espelho, é a mesma distância de 2 diagonais que a imagem dele vai estar do espelho. Então, eu tenho aqui o ponto E'. Deixar pontilhadinho também. Bom, e com isso, né, essa questão não tem muito segredo, a gente só tem que tomar cuidado de medir essas distâncias. O ponto B está uma diagonal e meia do espelho. Então, eu ando aqui meia diagonal e mais uma inteira. Então, a imagem do ponto B vai ser localizada nesse ponto. Então, eu tenho aqui a imagem do ponto B, aqui nesse outro ponto. Já dá para a gente tendo uma noção de como que vai ficar o desenho, né? Eu posso já até ir conectando os pontos. Eu vou conectar o ponto A com o ponto E e o ponto A com o ponto B. Eu já vou vendo o formato da imagem. Então, só com o desenho desses 3 pontos, já dá para a gente identificar qual que seria a resposta correta, né? Que ficaria aqui na alternativa D. Aqui seria o ponto A, aqui seria o ponto B, B', né, e A', e aqui eu tenho o ponto E. Para eu ter certeza absoluta que eu estou fazendo isso certo, eu vou pegar mais alguns outros pontos. Eu venho aqui no ponto D, no ponto C. O ponto C ele está a 1, 2, 3 diagonais do espelho. Essa distância que a gente pega é sempre uma distância que forma 90 graus com o espelho. É uma reta, né, que une o ponto até o espelho, que forma 90 graus com ele. Então, eu tenho 3 diagonais, que o objeto está do espelho, então a imagem também vai estar a 3 diagonais. A imagem do ponto C vai ser localizada aqui, nesse ponto. Ponto C'. E aí, eu vou pegar esse ponto D e também vou traçar ele
ele vai acabar passando por uma diagonal, duas diagonais, três diagonais e meia. Então, meia, uma, duas, três diagonais. Então, ele fica exatamente aqui em cima do ponto C. Então, nós temos aqui a imagem do ponto D, nesse ponto. Então, eu sei pelo desenho original que o ponto C está perto do ponto D, eles estão unidos. Estou conectando aqui. Eu sei que o ponto E e o ponto D, eles estão conectados também. Então, eu faço esse traçado. E aí, acima aqui do ponto C, tem esse outro ponto. A gente poderia até traçar, para completar todos os cantos aqui, né? A imagem desse ponto. Esse ponto aqui que eu ainda não coloquei nenhum nome. Está uma diagonal, duas diagonais, três diagonais, ou melhor, uma e duas diagonais somente. Então, a imagem dele vai estar a uma e duas diagonais somente. Aqui também, dentro do espelho. Então, com isso, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto ponto F. A imagem do ponto F, o F', vai estar aqui. E aí, a gente completa, né, o desenho. O F e o ponto C estão conectados. Então, eu ligo aqui o F e o ponto C. E o ponto F e o ponto B estão conectados. Então, a gente fazendo ponto a ponto, por mais que possa demorar um pouquinho, né, eu acredito que é um jeito para a gente ter mais segurança na posição exata que o objeto vai ficar, que a imagem do objeto vai ficar. Então, a alternativa correta realmente é a alternativa D.